E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi por e-mail, muito simples. Afinal de contas, os modelos financeiros permitiriam identificar se uma empresa vai entrar em recuperação judicial ou não? E esse tipo de análise, ele é possível de ser feita por um investidor comum, um pequeno investidor da Bolsa Brasileira? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, assiste até o final, já dá um like, compartilha aí, bora lá! Meu nome é Igor Rolandim e o objetivo desse canal é um só: te ajudar a ganhar dinheiro. Mas como é que eu vou fazer isso? Muito fácil. Eu vou te fornecer informações que você não tem em nenhum canal do YouTube. Eu vou te passar informações que eu estudei e que eu gastei muitas horas de análise. Eu vou falar dos riscos, eu vou falar da situação financeira, eu vou falar do negócio, do business, ok? Você vai gostar demais. Existem vários vídeos no canal. Já dá um like aí, se inscreve no canal e bora para mais um vídeo. Quem conhece o canal sabe que eu utilizo a análise dinâmica de balanços, né? É um modelo muito interessante também para fazer avaliação de liquidez, né, das empresas. E a primeira etapa é correr atrás dos balanços, né? Eu peguei os balanços da AgroGalaxy desde 2017 e cheguei até 2024. Esses balanços eu peguei lá no próprio site da empresa, né? E aqui estão os balanços, né? O ativo, o passivo, a forma tradicional de se classificar todas as contas. E eu reclassifico essas contas, né? Eu reclassifico essas contas com base em dividir em 3 grandes grupos: as contas erráticas, as contas cíclicas e as contas não cíclicas. As contas erráticas são aquelas contas de mais alta liquidez, né? São as contas do caixa, aplicações financeiras, o que tem em bancos, né, de disponibilidade imediata, né? É o dinheiro mesmo, é o que a empresa tem para pagar suas exigibilidades no curtíssimo prazo, né? As contas cíclicas, como o próprio nome fala, vem do ciclo, né? É aquilo que é necessário para girar a empresa, para a empresa funcionar, né? No lado do ativo seria o quê? Quando você receber estoques, né? E no lado passivo as principais contas seriam as obrigações com funcionários, a conta de fornecedores, obrigações fiscais, esse tipo de conta. Então, a conta cíclica vem do ciclo, é aquilo que faz a empresa girar, né? É só lembrar, fazer esse trocadilho entre ciclo e girar a empresa, girar o negócio, né? E as contas não cíclicas são as contas mais moleironas, né? As contas mais lentas. Elas se modificam? Sim, se modificam, mas vagarosamente, né? No ativo, né, os exemplos clássicos seriam as contas do ativo permanente, né? As contas de investimento, imobilizado, esse tipo de conta. E no passivo, né, a conta mais emblemática seria o patrimônio líquido, né? Capital social, as reservas de lucros, reservas de capital, esse tipo de conta. Embora não seja o objetivo do vídeo, deixa eu explicar para vocês aqui como é que eu calculo, né, o saldo de tesouraria, a necessidade de capital de giro e o capital de giro próprio. O saldo de tesouraria é bem simples de calcular. Depois que a gente faz a reclassificação, é só diminuir, né, a somatória das contas erráticas do ativo, né, da somatória das contas erráticas do passivo. Simples assim, você pega um bloco, subtrai do outro, você tem um saldo de tesouraria, né? Só lembrando, contas erráticas é aquelas contas de mais alta liquidez, né? São as contas do banco, né? Dinheiro em caixa e empréstimos de curto prazo, né? Como é que a gente calcula a NCG? Você pega as contas cíclicas do ativo, né, soma todas elas e diminui das contas cíclicas do passivo. Simples assim, né? E como é que você calcula o capital de giro da empresa? Você pega as contas não cíclicas do passivo e diminui das contas não cíclicas do ativo, né? Aí você vai ter o capital de giro. É simples desse jeito, gente. E com esses três indicadores a gente constrói o gráfico e é ele que baseia, que norteia todo o modelo da análise dinâmica de balanço. E aí, com base nos saldos que a gente apurou, né, no slide anterior, os saldos do NCG, saldo de tesouraria, capital de giro, a gente pode elaborar o perfil financeiro das empresas. Eu vou apresentar 3 perfis, ok?
O primeiro perfil é esse aqui de uma empresa saudável, né? Uma empresa na qual o capital de giro, né, aqui no caso hipotético que seria R$1 milhão, ele é suficiente para custear a necessidade de capital de giro e ainda para originar aplicações financeiras, né? Então esse aqui seria um perfil ideal. Um segundo perfil seria esse aqui, o perfil da empresa B. Nesse perfil é um pouco diferente. A empresa ela tem uma necessidade de capital de giro de R$1 milhão, mas o capital de giro disponível é só de 800 mil. Então a empresa tem que ir no banco para buscar os outros 200 mil reais, né? Então assim, é uma situação pior do que da empresa A. Né? E uma terceira situação é essa aqui, né? Ou seja, a empresa ela tem um capital de giro de 800 mil, só que ele mudou de lado, ele foi para o lado, né, da aplicação. Então, ou seja, capital de giro negativo. Então, ao invés dele fornecer recursos para custear a NCG, ele demanda recursos. Uma situação dessa acontece em qual condição, né? Provavelmente numa condição dessa aqui, né, o PL está virado em virtude de sucessivos prejuízos financeiros, né? Um caso hipotético, mas pode ser outras situações também. Então nesse caso aqui, o capital de giro, ele sai da origem dos recursos e passa a demandar recursos financeiros, assim como a NCG. Então nesse caso da empresa C, a empresa ela tem uma necessidade de capital de giro de R$200 mil, mas o capital de giro dela está negativo, então ela tem que ir no banco buscar R$1 milhão, né? Então são situações diferentes. A empresa A é uma situação boa, a empresa B é uma situação ruim e a empresa C é uma situação péssima. Agora, aonde que está a AgroGalaxy? Será que ela está aqui no item A, como uma empresa A? Acredito que não, né? Ela deve estar transitando aqui entre a B e a C. Existe mais um outro perfil, mas esses três perfis financeiros aqui, ele englobam e já atendem aí em torno de 90% das empresas, né? Ok? Vamos lá. E agora voltando aí para o caso da empresa, né, da AgroGalaxy, e aí eu fiz um estudo bem completo, né? Eu peguei os balanços da empresa de 2017 a 2024. Mas por que eu peguei um período tão grande assim? Pelo seguinte, em 2021, né, houve o IPO da empresa, né? Então eu queria entender como é que estava a realidade antes do IPO e depois do IPO, né? Se teve alguma modificação, porque geralmente tem. Aqui mesmo no canal a gente fez um estudo sobre a soja 3, né, do agro também, e a gente evidenciou isso, né? Mas no caso da AgroGalaxy, a gente não percebe isso, a gente percebe que os indicadores continuaram em linha, né, até a iminência aí da pedido de recuperação judicial, né? Então você pega aqui o capital de giro lá em 2017 era 50 milhões, ele foi aumentando um pouquinho aqui, ó, passou para 120, 70, 90, né? Chegou em setembro de 2023, na iminência aí da recuperação judicial, em 228, né, milhões. Então assim, em 6 anos ele aumentou, multiplicou por 4,5, né? Ao passo que a necessidade de capital de giro não, ela foi crescente, que é normal ela acompanhar as vendas, né? Saiu de 100, né? Bateu lá 1 milhão e 600 em março e depois diminuiu, vou te mostrar por que diminuiu. E o saldo de tesouraria era 60 milhões, não obstante ter feito o IPO aqui em 2021, não alterou nada, a empresa continuou ainda deficitária, com saldo de tesouraria negativo, né? Então, aqui a gente já consegue entender e já consegue colocar a AgroGalaxy dentro de um daqueles perfis de capital, né, de endividamento que eu mostrei anteriormente. Só para fixar bem como era a AgroGalaxy antes do IPO, né, que foi em junho de 2021, olha o perfil dela aí. Na época, ela precisava de 700 milhões de reais de necessidade de capital de giro. Ela não tinha esse dinheiro, ela tinha só 116 milhões e ela ia no banco buscar os outros 586 mil, né? Quando a gente fala ir no banco buscar, esses 586 milhões aqui é dinheiro de curto prazo, tá? Se fosse dinheiro de longo prazo, não estaria aqui nesse bloco de tesouraria, estaria no bloco do capital de giro, tá?
Mas não, no caso da AgroGalaxy não, né? O saldo de tesouraria sempre foi negativo, né? Crescente, ó, 60, 100, 83, 440, 586 milhões, né? Então, ou seja, ela financiava a sua necessidade de capital de giro com dinheiro de curtíssimo prazo, né? E isso antes do IPO. E depois do IPO não alterou praticamente nada, né? A gente vai mostrar essa evolução das linhas, né, da necessidade de capital de giro, do capital de giro próprio e do saldo de tesouraria. Mas o que é importante ficar firme para a gente nesse momento aqui é o que? A AgroGalaxy, antes do IPO, tinha esse perfil, né? E era um perfil ruim, na qual ela não tinha capital de giro suficiente para bancar sua necessidade de capital de giro, e por isso ela ia no banco buscar muito dinheiro. Então esse era o perfil, né, que a AgroGalaxy tinha antes do IPO, no momento do IPO, né, uma necessidade de capital de giro de 700 milhões, sendo custeada aí predominantemente pela tesouraria, por empréstimo de curto prazo. E agora, em 2023, o que era ruim ficou pior. Por quê? Porque o capital de giro, ele mudou de bloco, ele saiu aqui, né, da origem e passou a demandar, né? Então, ou seja, provavelmente por causa das contas aí do patrimônio líquido, essas coisas, a conta do capital de giro ficou negativa, né? E aí, o que acontece? A empresa teve que ir no banco para pegar dinheiro, para custear tanto a necessidade do capital de giro, quanto a necessidade do capital de giro, né? Então, ela tem que arranjar dinheiro no banco para custear o NCG e para custear o capital de giro próprio. Então, ou seja, o que era ruim ficou péssimo. O que era ruim ficou péssimo. Agora, entre esse interim, né, entre esses dois pontos, tem toda uma história. E é essa história que eu vou mostrar agora. E vamos mostrar o gráfico aqui ao longo dos anos, que esse gráfico aqui é bem legal. É ele que vai mostrar os pontos de alerta que a metodologia deu, né, para o investidor, enfim, para quem fosse analisar aí o histórico da empresa. Então, a primeira coisa é o seguinte, nesses primeiros anos aqui, de 2017 a 2019, o que a gente percebe? A gente percebe já uma empresa ruim, tá? Já era uma empresa ruim nesse momento. Mas por quê? Você tem aqui uma necessidade de capital de giro superior ao capital de giro próprio, que é o verdinho, e que estava sendo financiado pelo amarelo, né? Então, ou seja, a empresa aqui, ela já era ruim, né? Mas ela tinha um nível de faturamento mais reduzido, menor. Então, não estava com tanto problema. Quando a empresa ela começa a faturar mais, né? O que a gente vai perceber? Um aumento da NCG de forma gradativa, constante, né? E por outro lado, né, o capital de giro ficou estabilizado. Então aqui, a partir de dezembro de 2019, a necessidade de capital de giro ela vai subindo, o capital de giro fica constante, né? E essa diferença que existe entre a necessidade de capital de giro e o capital de giro disponível, que é esse intervalo aqui, ele é financiado por esse intervalo aqui, entre o verdinho e o amarelo, né? Que é, o amarelo significa o saldo de tesouraria, que são os empréstimos de curto prazo, né? Se fosse empréstimo de longo prazo, estava no verdinho, tá? Mas não é o caso. A empresa aqui nesse momento todo aqui, essa linha amarela aqui são tudo de curto prazo, são os empréstimos de curto prazo. Então aqui a partir de dezembro de 2019 a empresa começou a crescer violentamente a sua necessidade de capital de giro, mas o capital de giro estava constante, então o que ela fez? Ela teve que contrair novos empréstimos. Mas a situação foi ficando cada vez mais difícil e aí alguém deve ter dado a ideia, né? Vamos fazer um IPO. E vamos fazer um IPO primário, que é aquele IPO na qual os recursos são todos eles investidos no próprio caixa da empresa, né? E foi isso que aconteceu, né? Foi feito o IPO em julho de 21, né? Abocanhou aí 350 milhões de reais, e esse dinheiro foi colocado no caixa. E aí o que acontece? A linha do capital de giro ela sobe, né? Os empréstimos eles diminuem, olha aqui, ó, a linha amarela diminui, fica menos negativo, mas a necessidade de capital de giro continua aumentando,
Continua aumentando. Como é uma empresa operacionalmente ruim, que gera, né, pouco lucro, pouco EBIT, né, pouco caixa, o que acontece? O capital de giro vai sendo comido aos poucos, né? E aí, na medida que o capital de giro, que é a linha verde, vai sendo comido, né, o saldo de tesouraria, que são os empréstimos, eles vão aumentando para financiar esse intervalo entre as duas equações. Eu costumo até brincar, falar que tem duas bocas do jacaré, né? Você tem uma boca do jacaré aqui, ó, né? Em dezembro de 19 a dezembro de 20, na qual a necessidade de capital de giro cresceu muito mais do que o capital de giro. Você tem uma outra boca do jacaré aqui, né? De 21 a 22, aqui, né? E aí, essa boca aqui, ela fechou com o IPO, e essa segunda boca aqui, ela fechou com o lançamento das debêntures em julho de 22, né? Mas aí o que acontece? Quando a empresa lançou os debêntures em julho de 22, realmente teve um acréscimo aqui de capital de giro grande, né? Os empréstimos financeiros diminuíram também, e aí você tem aquela ilusão, né, temporária, que a situação está controlada, mas a empresa ela gera pouco resultado, né? O EBIT ruim, o lucro líquido ruim, e aí o que acontece? Né? O capital de giro ele estabiliza e começa a cair, e a necessidade de capital de giro vai aumentando, e a empresa tem que manter os seus níveis de empréstimos, né? Aqui, tá vendo aqui, ela já tem empréstimos aí beirando quase R$1 bilhão, né? A situação vai ficando insustentável. Quando chega mais ou menos em março de 23, né, você tem uma redução das vendas que foram originadas por diversos fatores. Pode ser que tenha alguma coisa proposital mesmo, vamos diminuir o volume de vendas, né? Pode ser que a empresa pensou nisso, ó, vamos diminuir o volume de vendas, porque aí minha necessidade de capital de giro diminui. Vamos diminuir o estoque, né? Isso diminuiu mesmo, tá? Tanto o volume de vendas, quanto o estoque, quanto você receber, isso caiu aí no primeiro semestre de 23. E aí teve um prejuízo estratosférico, né? O prejuízo foi estratosférico, foi na faixa de 420 milhões, né? E aí o que acontece? Realmente as equações todas diminuem, né? A necessidade de capital de giro diminui, o capital de giro diminui, os empréstimos diminuem um pouco, mas a empresa não aguenta e lança aí o pedido de recuperação judicial em novembro, né? 10 de novembro de 2023. Então o que importa? São os pontos de alerta que o sistema deu, né? O sistema deu um alerta lá atrás, em 17, né? 2017 a 2019. Aqui já tinha alerta, olha, a empresa não é boa. A necessidade de capital de giro é alta e ela se financia com capital, né, de terceiros de curto prazo. Quando lançou o IPO aqui, eu nunca participaria desse IPO. Quando eu avaliasse essa empresa, eu ia ver esse buraco que existe aqui entre a necessidade de capital de giro e capital de giro próprio. Eu ia ver que estava sendo financiado com capital de terceiro. Isso aqui para mim já era suficiente para não entrar no IPO. Mas tudo bem, quem entrou no IPO, você teve um novo alerta, né, em julho de 22, quando a empresa teve que lançar debêntures para mexer na equação, né, no capital de giro próprio. Toda vez que ela lança o IPO, depois ela lança as debêntures, é para aumentar o capital de giro, né? Ela lançou o IPO aqui, o capital de giro melhorou. Ela lançou a debênture aqui, o capital de giro melhorou. Só que como a empresa não gera resultado, o capital de giro rapidamente ele é comido pela ineficiência da empresa, né? Então teve um alerta aqui em 17 para 19, depois você teve um alerta em 20, né? Depois você teve outro alerta em 22, né? Aí você teve um super alerta em 23, e aí que desencadeou na questão da recuperação judicial. Então está muito claro, né? O modelo de análise dinâmica de balanço, ele evidenciou, né, a fragilidade da empresa desde 2017, né? Desde 2017. Quando você pega um gráfico desse, gente, que você tem a necessidade de capital de giro crescente, né, e o saldo de tesouraria praticamente espelhado, né, cada vez mais negativo, então você já se alerta que é uma empresa que não tem uma boa gestão, que não tem uma situação legal de liquidez, que vai caminhar sim para um pedido, para uma situação de recuperação judicial. Só que, né, essa questão das análises dos indicadores dinâmicos é uma questão muito técnica, né? Se o investidor tivesse olhado a DRE e o endividamento da empresa, ele não teria entrado nem no IPO e se tivesse entrado, teria saído, né? Vamos olhar a DRE,
Vamos olhar o endividamento? Vamos lá, pra vocês verem como é que a situação também é muito ruim nesses indicadores que são muito simples. Então, embora não seja parte do modelo da análise dinâmica, mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre a DRE, sobre o endividamento. E por que eu vou falar? Porque, só para evidenciar o seguinte, caso a pessoa tivesse um pouco de curiosidade e transitasse aí nesses dois demonstrativos, que é do demonstrativo de resultado do exercício, né, e do endividamento, ela já conseguiria sair fora da empresa sem perder dinheiro, né? Então, em primeiro lugar, sobre a DRE. Aqui a DRE eu não tratei absolutamente nada, do jeito que estava lá no site da AgroGalaxy, eu coloquei aqui. E a gente já toma 2 sustos, né? O primeiro susto é aqui com o resultado antes dos tributos e das despesas financeiras, né? É o famoso EBIT, né? Que eu chamo de EBIT. Olha só que resultado pífio, 4%. A média dos últimos anos, de 2017 a 2023, ela tem um EBIT de 4%. Muito pouco, né? E olha a despesa financeira, o resultado financeiro. A partir de 2021, 22, 23, né? A conta tem resultados financeiros muito ruins, né? Em 2022, a AgroGalaxy pagou mais de R$1 bilhão de despesas financeiras, né? Em 2023, bateu quase 1,3. Então, quando você pega um EBIT muito fraco, você joga um resultado financeiro desse muito ruim, que ficou péssimo a partir de 2021, você tem o quê? Você tem um lucro líquido horroroso. Então, a AgroGalaxy, ela tem um lucro líquido que em média, né, de 2017 a 2023, atinge 1%. Tá, Igor. 2023 foi muito negativo, né? E foi de fato. Mas mostra o quê? Só de você analisar a DRE, e aqui você não precisa ter conhecimento avançado de finanças, você já percebe que a empresa tem um EBIT muito baixo e um lucro líquido péssimo, né? Muito baixo, né? E aí, a gente pode falar também sobre a questão do endividamento. E sobre o endividamento, o que é importante a gente mostrar? É isso aqui, ó, a relação que existe entre os empréstimos de curto prazo em relação aos empréstimos de longo prazo. Olha só, gente. A AgroGalaxy, ela variou de 75% a 95%. Então, o peso dos empréstimos de curto prazo, que tem um custo altíssimo, né? Agora, por exemplo, em dezembro de 23, era 94% de tudo, né? Então, por exemplo, aqui, em dezembro de 23, ela tinha R$1.543 bilhões em empréstimos de curto prazo e somente 96 milhões no longo prazo. Então isso aqui é o caos, né? Por que é o caos? Porque ele gera um resultado financeiro absurdo, né? E a gente vai perceber que, né? Olha aqui o resultado financeiro que impacta na DRE, né? Olha aqui 2022 com esse resultado financeiro aqui de praticamente menos 600 milhões de reais. Então, gente, para isso aqui, você não precisa ter muito conhecimento técnico. Você tem que ter só a disponibilidade e o interesse de pegar uma DRE, olhar que ela tinha um lucro líquido muito pequeno e pegar o endividamento, ver que o endividamento dele é praticamente todo de curto prazo. E por que é de curto prazo? Porque ninguém dá dinheiro de longo prazo para uma empresa dessa, né? Como a empresa é muito ruim, banco sai fora, só vai dar empréstimo de curto prazo com taxas altíssimas. E aí, pessoal, agora eu vou responder a pergunta. Tem como se evitar não cair numa cilada, como o caso da AgroGalaxy? Tem. E é fácil, é muito simples. Nós vimos nesse vídeo que o modelo da análise dinâmica é extremamente eficaz. Mas você poderia, se você não tem conhecimento técnico para isso, já deixar a empresa de lado se você simplesmente avaliasse a DRE dela. EBIT muito fraco, um lucro líquido pífio, né? Se você olhasse o endividamento, você ia ver que entre 70% e 90% do endividamento da empresa é de curto prazo. Aí você já deveria ficar preocupado. Mas por quê? Ela está se financiando com dinheiro de curto prazo, sendo que no longo prazo a taxa de juros é mais baixa. O porquê é o seguinte, porque era uma empresa fraca, com resultados fracos e que ninguém dá dinheiro para ela no longo prazo. É tudo no curto prazo com taxa maior. Mas e a análise dinâmica? Gente, a análise dinâmica, a simplicidade é um negócio maravilhoso. E é por isso que eu gosto dela, porque ela é simples, ela é intuitiva. Eu mostrei nesse vídeo que quando a gente montou o gráfico da NCG, do capital de giro do saldo de tesouraria, nós vimos desde 2017 que a necessidade de capital de giro era maior do que o capital de giro próprio. E que a empresa estava financiando as suas operações com saldo de tesouraria, que nada mais é do que empréstimo de curto prazo. Desde 2017, quando foi feito o IPO, você tinha a boca do jacaré aberta de todo tamanho. O IPO foi para fechar a boca do jacaré.
e fechou. Mas rapidinho a boca abriu de novo, porque a empresa é ruim, resultado ruim, come o capital de giro, a boca do jacaré abriu de novo, aí ela foi e lançou debêntures para tentar fechar a boca do jacaré, e fechou. Só que aí, como a empresa tem um resultado operacional muito fraco, ela chegou no momento que ela teve que diminuir as vendas, fatores exógenos contribuíram para isso também, ela entrou numa crise brava de liquidez, resultado milionário de prejuízo, redução de vendas, e aí culminou com pedido de recuperação judicial em novembro de 23. Mas ocorreram, no mínimo, 3 alertas absurdos, mas não são os 3 alertas que fazem a gente sair. O que sai é a questão estrutural que aconteceu na AgroGalaxy desde 2017. De 2017 a 2023, a situação não mudou, ela só piorou. Agora, existem alguns momentos que mostram que a empresa já sabia que ela tinha um problema absurdo e que estava tentando procrastinar, jogar para frente o problema. Tem nesse vídeo o capítulo que fala detalhadamente sobre essa análise. Vai lá, é bem legal. Mas a resposta é sim, gente, tem como evitar. E a gente evita cair numa cilada dessa com estudo e com análise. Se te ficou alguma dúvida, faz uma pergunta. Você pode fazer no próprio YouTube, nos comentários, ou pode me mandar um e-mail. No final do vídeo, eu coloco os meus dados para contato. Muito obrigado, espero ter ajudado. Ok? Bons estudos, fiquem com Deus.